Graça e paz, meus amados irmãos, santos ouvintes da Palavra de Deus. Já faziam aí mais de 15 dias que eu não entrava aqui para bater um papo com vocês. E hoje nós estaremos aí tratando, como sempre, de um assunto extremamente importante, né? Revelador, na verdade. Hoje nós trataremos aí da parábola do semeador. Amém? Essa parábola, ela contém alguns mistérios que poucos percebem, mas em cima dela montam aí inúmeros discursos, muitas vezes, como que eu posso dizer, confusos ou criações pessoais, nada de revelação, apenas interpretações pessoais. Amados, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para ser notificado de quando houverem novos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais para ajudar a promover os nossos vídeos. Deixe o seu like, o famoso joinha, porque esse assunto se mostrando interessante por meio do joinha, o algoritmo do YouTube entende e então divulga mais esse trabalho, esse canal, não só o canal, mas também os vídeos. Beleza? Então vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. A palavra diz o seguinte: Tendo Jesus e Yeshua saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por meio ou por parábolas, metáforas, de forma figurada, dizendo, aí aqui ele vai começar a parábola do semeador. Mas antes de adentrar a esta parábola, que leremos não só a sua citação, mas também a sua explicação, eu quero que você preste atenção no versículo de número 2. Olha só. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou-lhe a multidão de muitas coisas, por parábolas. Então ele falou à multidão, que se assentou ao redor dele enquanto ele estava assentado no barco, de muitas coisas, por meio do quê? De parábolas. Falou a quem? A multidão. Dizendo, aí ele começa a parábola do semeador. Por que eu fiz questão de frisar esses versículos de número 2 e 3? Cristo ficou cercado de uma multidão de pessoas, ok? E a esta multidão, especificamente, ele lhes falava por parábolas, por metáforas. Não falava abertamente. Prestem atenção no que é dito no versículo de número 10, a partir do 10, olha só. E acercando-se dele os discípulos, não a multidão, os discípulos disseram-lhe, na verdade, perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes, disse a quem? Aos discípulos, os quais questionaram o porquê a multidão, não aos discípulos, mas à multidão, o Senhor lhes falava por parábolas. E ele respondeu, porque a vós quem? Os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles quem? A multidão, aqueles que compõem a multidão, não lhes é dado. Ou seja, os mistérios do reino dos céus somente são revelados aos discípulos. A multidão não tem revelação. A multidão não tem revelação.
E é isso que eu quero que fique selado no entendimento de vocês. A multidão não tem revelação. E diferente da multidão, os discípulos, quando não entendem, eles perguntam, como é o caso em Mateus capítulo 13, no versículo 36, depois que o Senhor havia pregado uma outra parábola, que é a do joio do campo, olha o que aconteceu. Então, tendo despedido a multidão, aqueles a quem não lhes é dado a revelação, a quem não lhes é revelado os mistérios do reino de Deus, foi Yeshua Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, quem? Os seus discípulos. Não a multidão, mas quem chegou ao pé dele? Os discípulos, dizendo ou perguntando-lhe, pedindo-lhe, explica-nos a parábola do joio do campo. Então, a diferença da multidão para o discípulo é que a multidão não tem o direito de receber a revelação dos mistérios do reino de Deus. Somente os discípulos. A prova está em que os tais interessados, que é um comportamento já diferente da multidão, multidão vai no embalo, não tem compromisso, não tem interesse, né? Segue o Senhor por milagres, por libertação, cura, fartura, multiplicar de pão, cura de entes, libertação de entes, mas nunca querendo aprender, querendo ter o mesmo conhecimento do seu mestre. O discípulo não. Contrapartida, o discípulo ele quer ter interesse. Porque o discípulo ele quer ser como seu mestre, quer entender como ele. Inclusive, o propósito pelo qual o evangelho é pregado é com essa finalidade, de levar as pessoas à estatura completa de Cristo, na mesma fé e no mesmo conhecimento. Ó, nós já voltaremos para esse versículo de número 36, tá? Mas vamos lá. Efésios, capítulo 4. Versículo de número 12 e 13. Aliás, vamos ler desde o 11 para vocês entenderem. Nós falamos muito sobre isso aqui no canal, né? Mas vou novamente explicar esse processo aqui. E ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Qual o propósito de ter dado aos homens esses dons ministeriais? O que ele queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o Senhor deu os dons ministeriais com uma finalidade, com um propósito, para algo que ele queria. E o que ele queria? O que ele estava querendo com isso? O aperfeiçoamento, a formação, o preparo, o amadurecimento, a capacitação dos santos, obviamente novos convertidos, para a obra do ministério, para que pudessem trabalhar no ministério singular e não nos ministérios, como tem aí fora, porque o de Cristo é um só, nós estamos entrando no ministério dele e não nos ministérios compostos pelos homens, os quais levam seus nomes, certo? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para qual finalidade? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, termos todos a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus, de Jesus, de Yeshua. A varão perfeito, maduro, completo, preparado, à medida da estatura completa de Cristo. Certo? Então nós temos que ter a mesma fé e o mesmo conhecimento. Para termos o mesmo conhecimento, é necessário que nós sejamos formados pelas explicações do Senhor. É necessário que aqueles a quem foi dado conhecer esses mistérios possam nos revelar, para que então tenhamos, como eles, o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Certo? Então o discípulo,
é aquele que vai receber daqueles a quem o Senhor deu o dom ministerial para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o aperfeiçoamento, ou seja, a ministração da palavra, a revelação dos mistérios do reino, para que o indivíduo alcance o mesmo conhecimento do Filho de Deus, do Senhor Yeshua. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ainda diz, 1 Coríntios 13, só um instantinho, tá? Só um instantinho. Estou tentando aqui me lembrar do versículo que diz: nós temos a mente de Cristo. Acho que é 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2. É isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu estava pensando que era 13, mas é 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 15. Dois, 2:16, né? Deixa eu ver. É 2:16. 1 Coríntios 2:16. Olha só o que diz aí. Porque quem conheceu a mente do Senhor, aqui consta o tetragrama em referência ao Pai, tá? E não ao Filho. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, ou seja, ninguém, né? Mas nós temos a mente de quem? Do Messias, do Filho de Deus, certo? Então, com a mente do Filho de Deus, que nos é formada pela revelação dos mistérios do reino, que foram confiados àqueles a quem Ele deu os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Por meio desses mistérios, dessas revelações, nós alcançamos um modo de pensar do Senhor, a mente de Cristo, porque a de Deus, do Senhor, nós nunca conseguiremos, né? Não tem nem como. Entenderam? Voltando lá para Mateus capítulo 13, versículo 36. E tendo despedido a multidão, foi Jesus e Yeshua para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, na verdade, pedindo ou perguntando, explica-nos a parábola do joio do campo, que é uma outra parábola que num outro momento eu irei pregá-la. Tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os discípulos são aqueles que têm interesse de ter o conhecimento do Senhor, de receber o conhecimento do Senhor, para serem como Ele. A multidão não tem esta preocupação. A multidão sempre é menina, inconstante. Ela vai para ouvir a palavra com outro propósito. Ou porque precisa estar com alguém, isso é carência afetiva, né? Ou porque vai pedir para si ou para alguém, e geralmente são coisas materiais ou cura, ou então prosperidade ou sustento, mas a multidão nunca pensa em pedir, né? Isso são poucos que têm essa ideia, porque são poucos que são os discípulos, né? Que é justamente o de cuidar da sua parte espiritual e o desejo de ser como o seu Senhor, de ser como o Messias. São poucos. E é isso
que está sendo dito aqui especificamente. Tá certo? Bom, tendo dito isso, né, vamos à parábola. A parábola do semeador. Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Tendo Yeshua saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe a quem? A multidão, de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Veja bem, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Prestem bastante atenção. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, ou seja, aonde não dá para se fincar raízes, há um crescimento precoce, sem base, sem fundamento, o que leva à morte daquela que foi semeada, certo? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz para se manter, certo? E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto 1 a 100, e outro a 60, e outro a 30. Olha que interessante. O que isso significa? Que aquele em quem a palavra surte efeito, o retorno é sempre de 100 por intermédio de um, 60 por intermédio de outro e 30 por intermédio de outro. Então, cada um que em quem a palavra é semeada, o irmão que é uma terra fértil, ele vai dar fruto. No mínimo, um dará 100, outro dará 60 e outro 30. Então, cada um de nós, aquele que, digamos, que seja menos aplicado, por ter sido ele uma terra fértil para que a palavra de Deus pudesse transformá-lo, fazer com que ele frutificasse, a quantidade mínima, né? Isso para aquele que não é tão dedicado nessa palavra. O mínimo que o cara consegue são 30 discípulos, outros 60. E aquele que é exemplar, 100, o mais dedicado. Pegaram? E os caras se utilizam desse trecho para arrancar dinheiro das pessoas. Olha que distorção. Um texto que fala aqui dos discípulos, que aquele a quem a palavra foi semeada, né, e cumpriu o seu propósito, eles se utilizam para arrancar dinheiro das pessoas, né, quando na verdade o texto diz do preparo daqueles que ouviram o evangelho, da dedicação, do empenho, onde o menos dedicado conseguiria aí 30 discípulos, o mais ou menos 60 e o aplicado 100. Vamos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E aí nós encontramos, né? E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Lhes falas a quem? A multidão, aqueles que compõem a multidão. Ao que o Messias responde: porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles quem? Os que compõem a multidão, não lhes é dado. Porque àquele que tem, se dará e terá em abundância. Ou seja, quem é o que tem a revelação dos mistérios do reino de Deus? O discípulo. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Ou seja, a vida. O indivíduo que tem, se lhe dará e terá em abundância. O que tem as revelações, os mistérios do reino de Deus, o discípulo. Mas aquele que não tem, ou seja, o que compõe a multidão, até aquilo que tem, que é a sua própria vida, lhe será tirado. Pegaram? O cara, quando é da multidão, ele não pode cuidar nem de si mesmo. Ele é inútil. Já aquele que faz parte dos discípulos, né, lhe será dado e terá em abundância o que? Vidas para que ele possa cuidar. Além da dele, uma por 100, outra por 60 e outra por 30. Cada discípulo terá aí, vamos dizer assim, será dedicado, e aquele menos aplicado, mas que tem tanto entendimento quanto aquele que ganha 100, ele ganhará 30 discípulos. Já aquele que não tem as revelações, os que compõem a multidão, até aquilo que tem, que é a sua própria vida, lhe será tirado. Ele perderá, não conseguirá salvar-se nem a si mesmo. Pegaram? Por isso lhes falo por parábolas. Lhes falo a quem? A multidão. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem compreendem. Certo? E nele se cumpre a profecia de Isaías, que foi dito, ou que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. A multidão busca o Senhor por outro propósito que não seja o elementar, o principal, o importante, o crucial, o correto, que é o quê? Ser como o Senhor. Receber revelação, aprender com ele a ser como ele, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, ou seja, não valorizou, são negligentes, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então a pessoa mesmo serve de obstáculo para o seu desenvolvimento espiritual. Porque a pessoa é negligente. Negligente, olha só. Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Por quê? Porque são negligentes. São negligentes. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Olha que interessante. E vendo vereis, mas não percebereis. É uma cegueira espiritual. Eles estão buscando o Senhor por causa de libertação de filho, para ter a mulher ou o marido de volta, para tirar o filho das drogas, da bebida, ou o marido dessas condições, né, ou a esposa. Mas eles não buscam santificação, eles não buscam conhecimento, entendimento, eles não percebem essas coisas que são essenciais. Eles veem os milagres acontecendo ali e eles querem o milagre, mas eles não querem ser como aquele que promove o milagre, porque o intuito da pregação do Evangelho é levar-nos à estatura do Senhor. Este é o objetivo pelo qual o Evangelho é pregado, e só os discípulos recebem estes mistérios que tendem a levá-los à estatura do seu Senhor. Entenderam, meus amados?
E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo, olha, tem um porquê de explicação. Por quê? Eles ouvindo, ouvem e não entendem, vendo, veem, mas não compreendem. Por que isso? Porque o coração deste povo está endurecido. O que é um coração endurecido? Às vezes você vai na igreja e vê alguém quebrantado, chorando na hora do louvor, na hora da pregação, mas o coração endurecido não é esse que aos olhos dos homens parece ser sensível ou duro. Não. É aquele coração que não compreendeu o propósito pelo qual o Senhor morreu por eles na cruz. Só um instantinho, irmãos. Me perdoem, amados. Tocaram a campainha aqui, trouxeram uma correspondência que nem é minha. Me desculpem. É que tá, né? Ao vivo é assim mesmo. Bom, então a finalidade pelo qual esse povo ouve a palavra não é a correta. Porque a finalidade pela qual o evangelho é pregado é para que a pessoa adquira a estatura de Cristo por meio da informação que ela recebe. Olha só. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os crentes não entendem isso. A gente fala e eles não entendem. Eles não compreendem. Que é o quê? O vosso culto racional. Então, o culto de quem é racional, de quem é inteligente, de quem entende, de quem vê, de quem compreende é esse. Aquele onde o indivíduo apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, não é morto, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Olha o versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo. Conformar aqui não diz respeito a ser conivente, mas não se modelar a ele. Buscar a forma, né? Conforme quer dizer com a forma, no formato, no modelo. Não devemos nos portar como eles, ser como eles, viver como eles. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, não transformai-o. Não tem como mudar o mundo. Pede o quê? A nossa transformação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, à medida com que nós vamos recebendo a revelação, os mistérios do reino de Deus, nós vamos modelando o nosso comportamento a estas informações, a este conhecimento, a estes mistérios que tendem a levar-nos à estatura de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Palavra santificação, que significa
estar separado, não se portar como as pessoas do mundo, não ser como elas, não haja em vós o mesmo comportamento, não haja em vós semelhança comportamental, intelectual, espiritual, não pode haver conformidade com elas. Certo? Então, ser santo só é possível por meio da revelação dos mistérios do reino de Deus. Só quem tem acesso aos mistérios do reino de Deus são os discípulos. A multidão, ouvindo não ouve, vendo não percebe, não compreende, mas os discípulos sim. Aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha só, tudo isso disse Yeshua por parábolas à multidão, e nada a multidão lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, que são esses mistérios que eu prego para vocês, que aconteceu no Jardim do Éden, qual foi o pecado dos anjos, coisas que eles não têm acesso. Ainda que Paulo fale em 1 Coríntios capítulo 6, que nós havemos de julgar, até mesmo os anjos, eles não têm essa capacidade porque eles não sabem quais foram os pecados que os anjos cometeram. Nós sabemos. Não só a farsa se passando por Deus, mas principalmente outros tipos de pecados, os quais eles nem entendem, na verdade eles nem aceitam, porque a eles não foi dado conhecer os mistérios. E eles se tornam mestres dos seus achismos, dos achismos herdados de outros, né? De interpretações pessoais aos quais eles buscam fundamentos, ainda que questionados ou refutados por outros versículos. Eles não têm uma análise geral, e tudo isso não é porque eles querem, às vezes são empenhados, só que eles estão, como que eu posso dizer, induzidos ao erro pela crença na heresia pregada pelos líderes, pelos formadores. Então são opiniões que se tornam doutrinas, e nós não temos opinião aqui. A nossa doutrina é a palavra. Nós não temos interpretação pessoal, nós temos revelação. Nós temos compreensão. Nós ouvimos e vemos. Nós não somos negligentes. Nada passa desapercebido. Sabe quando é que você está desapercebido? Quando você não está focado, alguém está falando, você está ali no lugar, você ouve a voz, mas você não presta atenção. Você está ouvindo, mas não está ouvindo. Olha que coisa. Olha que coisa. Às vezes você está tão ali focado que passa alguém por você, você está vendo, mas não está vendo. Já aconteceu isso com vocês? Você se pega às vezes encarando uma pessoa e a pessoa fica até constrangida, mas você está olhando na direção dela, mas é como se ela não estivesse ali. E quando ela faz algum sinal que você, desculpa, tal, né? Ou quando você está ali prestando atenção em coisas inúteis ou em coisas que não tem nada a ver, ou preocupado que tem alguém falando com você e a pessoa de repente toca em você, você não está me ouvindo? Você, desculpa, você não sabe nem o que a pessoa falou. Você está ali ouvindo, mas não está absorvendo nada, não está entendendo nada. Você está ali vendo, mas não está enxergando nada, você não compreende nada. Então é como se você estivesse em alfa, como se você estivesse fora do corpo, só ali, sabe, estático, viajando, né, literalmente falando. Entenderam, meus amados? Estas coisas, estes mistérios, eles são cruciais para que haja saúde espiritual, para que haja compreensão da palavra de Deus. Tudo isso que é falado aqui para vocês, outras pessoas de maneira nenhuma entenderiam. De maneira nenhuma entenderiam. Então, voltando lá para Mateus capítulo de número 13. A partir do versículo 16. Olha o que o Senhor disse aos discípulos. Prestem bastante atenção, glorifiquem a Deus, porque vocês são valorosos para Ele. Então, olha só. Mas bem-aventurados os vossos olhos. De quem? Dos discípulos, porque veem. E os vossos ouvidos, porque
ouvem, porque estão focados, certo? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então nós somos o quê? Bem-aventurados, porque o conhecimento que nos é dado na revelação do Senhor, outros não tiveram aí a oportunidade de tê-lo. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora vai vir a explicação. E ele começa a dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha que interessante. Então as aves do céu são quem? O maligno. Certo? Ou a força, o poder maligno. Os anjos caídos. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, certo? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é o quê? De pouca duração. Isso aqui são os afobados, são os ansiosos, os precipitados, muitos dos quais começaram no grupo e foram saindo um a um. Muitos dos quais se inscreveram no canal e depois foram saindo, né? São os afobados, são aqueles que não medem a consequência, que não têm disposição, não têm raiz, não têm fundamento. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se ofende. Ou seja, não consegue permanecer e sai fora. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo e a sedução, olha que interessante, das riquezas, sufocam a palavra. E o cara fica o quê? Infrutífero. O cara que é preocupado com a sua vida neste mundo, o cara que busca riquezas, ele sufoca a palavra não tem poder para mudá-lo. Ele se torna o quê? Infrutífero. É aquele que não consegue cuidar de si mesmo. Esse nunca produz a 100, 60 e 30 por 1. Porque ele não pode cuidar de si mesmo. Até o que ele tem, que é a própria vida, vai ser tirado dele. Porque ele não consegue cuidar de si mesmo. Porque aquele que cuida de si, que busca ser um discípulo, consequentemente, por menos aplicado que seja, ele ganharia 30 discípulos. Faria 30 discípulos, certo? Vamos lá. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e o outro 60, e o outro 30. Entenderam, meus amados irmãos? Então, vocês ouviram muito essa parábola do semeador sendo utilizada para arrancar dinheiro das pessoas, quando na verdade ela trata do efeito da palavra, o coração da pessoa, que pode ser ou não uma terra fértil, uma terra espinhosa, uma terra rasa, onde só há pedra embaixo, pode ser um coração que não valorizou a palavra caiu à beira do caminho e vieram ali os anjos, as aves do céu, né, o maligno e os seus anjos, e arrancaram a palavra do indivíduo. Enfim, que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de valor você dá à palavra? De que maneira você tem recebido a palavra? De que maneira? Porque quando nós prestamos atenção nesta explicação, olha só. Bem-aventurados os vossos olhos, de quem? Dos discípulos, a quem é dado os mistérios do reino de Deus, a quem o Senhor explica os mistérios contidos na parábola, né, nas suas parábolas. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, certo? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram.
Escutai, pois, a parábola do semeador, que é a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. O que é o não entender? Não compreender o propósito, a finalidade, o que a palavra tende de fazer na vida do indivíduo. O que ela tende a realizar na sua vida. Daí então vem o quê? O maligno e arrebata o que foi semeado. O que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, quem não entende, meus amados irmãos, o maligno vai vir e vai colocá-lo a perder, vai arrancar o que foi colocado, porque o cara não entende, você tem que entender a palavra. E esse canal aqui, ele serve justamente para dar entendimento aos irmãos. Os que têm entendido têm sentido o efeito da palavra. Porque a palavra tem surtido efeito em suas vidas, tem mudado a sua postura, o seu comportamento. Eles estão começando a sentir Cristo sendo gerado, ou ele sendo gerado na palavra, a imagem de Cristo. Oh, glória a Deus, a imagem de Deus por meio do seu filho, do comportamento do seu filho. Certo? E ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabe, quando chega aqueles irmãos que são muito afoitos, eu fico já apreensivo, porque essa afobação, essa dedicação, não que o indivíduo não tenha, mas essa dedicação cega, tal, a gente já fica apreensivo. Porque a gente já fica pensando, né? Será que é uma terra fértil? Ou é pedregosa? Porque aí o cara do nada, pam, ganha estatura. Daqui a pouco, quando vem a aflição, né? Olha só. Mas não tem raiz em si mesmo. Por quê? Caiu em pedras. Antes é de pouca duração. É aquele que você fala, nossa, ele é. Daqui a pouco, cadê? Sumiu. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, o que acontece? Logo se ofende, se magoa, desiste, desanima. Quando vê mulher, filho, neto, primo, parente, amigo, se afastando ou ofendendo ele por causa da palavra, sabe? E atribuindo a ele coisas que ele não é e tal. Quando começa a se ofender, o cara desiste. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E a palavra fica o quê? Infrutífera, incapaz de produzir nele o efeito, incapaz de produzir nele o propósito, que é justamente levar o indivíduo à estatura de Cristo. Olha que coisa, meus amados irmãos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz o quê? A 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, ao menos aplicado, faz 30 discípulos. Já inicia a igreja, ao menos aplicado. Olha que coisa, meus amados. Entenderam? Então, olha só. Mateus capítulo 13, versículo 2 e 3. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe a multidão de muitas coisas por parábolas. Aí ele iniciou ali a parábola do semeador. Olha o versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, que não tem nada a ver com a multidão, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Falas a quem? A multidão, aqueles que compõem a multidão. Por que o senhor está falando para eles de forma metafórica?
Por que o Senhor não está falando abertamente? Por que o Senhor não está revelando o significado disso a eles? Aí o Senhor diz: porque a vós quem? Os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles quem? Os que compõem a multidão, não lhes é dado. Versículo 34. Tudo isso disse Yeshua por parábolas à multidão, e nada lhes falava. Falava quem? Aos que compunham a multidão, sem parábolas. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, as quais somente a quem? Aos discípulos, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, as coisas ocultas desde a criação do mundo. Mas a eles não lhes é dado. Amém, amados? Espero que vocês tenham entendido. Peço aos irmãos encarecidamente que vocês possam colaborar conosco com os seus dízimos e as suas ofertas. Nós precisamos, irmãos, da sua ajuda, que vocês possam colaborar conosco. Eu entendo todas as aflições dos irmãos, eu entendo a dificuldade dos irmãos, eu sei que não é fácil, né? Mas eu peço encarecidamente aos irmãos que vocês possam estar colaborando conosco com as suas ofertas, né? Não deixem de contribuir conosco. Nós precisamos muito da vossa colaboração. Nós precisamos muito da vossa ajuda. Que os irmãos possam contribuir conosco aí de forma generosa. Não deixem de contribuir, porque muitas pessoas podem ser beneficiadas por meio da vossa caridade, por meio da vossa ajuda, né? Eu peço perdão para os irmãos aqui, porque deu uma sumidinha aqui, mas é porque o inimigo está agindo e eu cliquei aqui voltou ao normal. Então a gente tem que ficar atento, porque em tudo o inimigo tenta atrapalhar, mas de uma forma ou de outra ele sempre acaba perdendo, né, irmãos? Então eu peço aos irmãos que os irmãos possam contribuir conosco por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. Vocês podem contribuir conosco pelo Pix no CPF 185-183-39863 ou no Pix pelo celular no 11986796974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda. Que Deus abençoe vocês e até a próxima mensagem. E me perdoem pela lacuna de quando tocou a minha campainha, porque no meio da pregação, né, eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, como no final também aqui o inimigo tentou agir, para impedir com que esse mistério chegasse até você. Então, me perdoem, né, como eu estou gravando aqui, ainda não sei editar, então não importa. O que importa é que vocês percebam o efeito espiritual da palavra, e até é interessante que vocês entendam como o inimigo age de todas as formas para impedir, porque nesse período que tocou, me deu vontade de cancelar a pregação. Fui lá, peguei a encomenda que não é nem minha, voltei aqui e dei continuidade pregando para vocês, para não fazer a vontade do diabo, nem dar ocasião à carne. Shalom, que Deus abençoe vocês poderosamente e até a próxima. Shalom.